pressão total contra o Internacional. Ou reage, ou a crise explode de vez. Agora me responde uma coisa: a culpa é do Dorival ou dos jogadores? Porque não é possível um time com 10 dias para treinar voltar pior. O Corinthians está perdido em campo e já são 8 jogos sem vencer. Fala, fiel. Já começa fazendo o seguinte: se você é corintiano de verdade, já vai deixando o like. E se não for inscrito, se inscreva no canal, para ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Porque o que aconteceu agora é sério. E pode mudar tudo dentro do Corinthians. Corinthians voltou aos trabalhos no CT Joaquim Grava e teve algumas novidades importantes no elenco. Hugo Souza e André Carrillo se reapresentaram normalmente e já treinaram com o grupo. A expectativa é que os dois estejam à disposição do Dorival Júnior para o confronto contra o Internacional, no domingo, na Neoquímica Arena. E esse jogo, fiel, não é só mais uma partida. É um jogo de pressão total. Pressão da torcida, pressão da diretoria e pressão pelo momento que o time vive. E no ataque, a situação ainda é delicada. Memphis Depay segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Ele sofreu essa lesão no jogo contra o Flamengo, lá em março, e agora já está no Brasil, no CT Joaquim Grava, sendo monitorado de perto pelo departamento médico. A previsão é que o Depay fique fora por cerca de 4 semanas. Isso significa que ele deve perder jogos importantes, incluindo a estreia na Libertadores e até Clássico. E a comissão técnica não quer acelerar o retorno, justamente para não correr o risco de perder o jogador por ainda mais tempo. Outro nome que também preocupa é o do Caio César. Ele até iniciou a transição física depois de uma inflamação na coxa direita, mas ainda não está liberado para treinar normalmente. Ou seja, o Corinthians segue com problemas no setor ofensivo. Durante o treino, a comissão técnica começou com orientações táticas em vídeo, tentando corrigir erros que ficaram evidentes na última partida. Pois, o elenco fez trabalhos de posse de bola, exercícios técnicos e finalizações. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense foram preservados da parte final do treino, mostrando que o desgaste também preocupa nesse momento. E tudo isso acontece em um cenário que é, no mínimo, preocupante. O Corinthians ocupa atualmente a 14ª colocação no Campeonato Brasileiro, com apenas 10 pontos. É uma posição que ninguém esperava para esse momento da temporada. E o pior, o time não vence há 8 jogos. Isso mesmo, 8 partidas sem vitória. A última vez que o Corinthians venceu foi lá em fevereiro, contra o Atlético Paranaense. De lá para cá, o time entrou em uma sequência negativa que começa a gerar um clima de crise. E não é exagero falar isso, porque quando o Corinthians entra nesse tipo de fase, a cobrança vem forte, e vem de todos os lados. E agora, o próximo desafio é contra o Internacional. Um adversário que vem em crescimento, somou 7 dos últimos 9 pontos e também está brigando para se afastar da parte de baixo da tabela. Ou seja, é confronto direto. É jogo de 6 pontos. E mais do que isso, é um teste de fogo para o Corinthians. Porque se vencer, o time ganha um respiro, melhora na tabela e acalma um pouco o ambiente. Mas se tropeçar, a situação pode sair completamente do controle. E aí entra o ponto principal, o Dorival Júnior. O técnico já vem sendo pressionado depois da última derrota, e esse jogo pode ser decisivo. Internamente, já existe um clima de desconfiança. E uma nova derrota pode fazer com que a permanência dele no cargo fique insustentável. Ou seja, não é só um jogo importante para o Corinthians, é um jogo que pode definir o futuro do treinador. E a pergunta que fica é: esse time vai reagir ou vai afundar ainda mais na crise? A Fiel vai fazer a parte dela, como sempre faz, apoiando na Neoquímica Arena. Mas dentro de campo, o time precisa responder. Precisa mostrar atitude, organização e principalmente vontade de vencer. Porque o momento exige isso. Não dá mais para errar. Agora eu quero saber de você, fiel. Você acha que o Corinthians reage nesse jogo? Ou se não vencer, o Dorival tem que sair? Comenta aqui embaixo porque sua opinião é muito importante. E ó, não esquece. Se você é corintiano de verdade, já vai deixando o like. E se não for inscrito, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Timão.
Aqui é informação, opinião e tudo que acontece no Corinthians, sem enrolação. Valeu. E vai, Corinthians!